Bom dia, meus amados irmãos em Jesus, que hoje possamos iniciar o nosso dia com Cristo sendo o primeiro em nossos pensamentos, rogando para que Jesus nos ampare na caminhada de hoje, para que Jesus possa iluminar a fé no nosso coração e também cuidar de cada passo nosso. Que hoje o nosso coração possa estar voltado a Jesus, possa estar voltado a Deus, nosso Pai. E que todos aqui sejam muito bem-vindos para o nosso início desta quinta-feira, o início do nosso Evangelho diário de hoje, neste momento que a gente se dedica a estar aqui com os pensamentos unidos em Jesus e juntos refletindo uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, meus irmãos, nós iremos refletir uma passagem que se encontra lá no item 11 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. E para refletir sobre as palavras tão belas desta passagem, nós gostaríamos de iniciar aqui contando uma história. Uma linda história que é narrada pelo querido espírito Meimei, a nossa querida Meimei, ela vai contar essa história que vai tocar o nosso coração através da psicografia de Chico Xavier. Todos nós encontramos essa história que vamos compartilhar aqui agora no livro Pai Nosso, no capítulo 17. Então, meus irmãos, a querida benfeitora irá nos dizer que havia um velho oleiro, muito dedicado ao seu trabalho. Só que certo dia ele adoeceu gravemente e começou a passar por muitas dificuldades. Seus parentes, aos quais ele mais servira, moravam em outras regiões distantes e pareciam haver perdido a memória. Ou seja, ele já não tinha mais tanto contato assim com os parentes, os quais pouco a pouco lembravam dele. Sem ninguém que o auxiliasse, passou a viver da caridade pública. Mas quando ele estava esmolando, ele caiu na via pública e quebrou uma de suas pernas, sendo obrigado a se recolher na cama por um longo tempo. Neste momento, ele chorou muito, amargurado, e fez uma prece rogando a Deus alguma consolação por todos aqueles males, por todas aquelas dificuldades que ele estava enfrentando. Ora, vamos nos lembrar, ele era um oleiro muito dedicado, ele gostava muito do seu trabalho. Então, quando ele adoece, ele já não pode mais trabalhar. Sem ninguém que o ajudasse, ele vai para as vias públicas rogar amparo. Só que mesmo nessa condição, sem querer, ele se acidenta, quebra uma das pernas. Então ele fica impossibilitado também de estar ali rogando amparo às pessoas que passam pela rua. Ele vai para casa e sozinho. Ele realiza uma prece a Deus, rogando um amparo, uma consolação, uma luz ali para ele tentar entender tudo o que estava acontecendo na vida dele. Todos esses infortúnios que parecem ter chegado de uma só vez. E vejamos só o que acontece. Ele adormece, no meio dessa prece ele adormece e ele sonha com um anjo. Um anjo que lhe aparece trazendo a resposta pedida. Então este anjo, que é o mensageiro do céu, conduz o homem em sonho, o Senhor, até o antigo forno em que ele trabalhava. E mostrando alguns belos vasos de sua produção, o anjo pergunta: como é que você conseguiu realizar trabalhos assim, tão perfeitos? O oleiro fica orgulhoso de sua obra e diz ao anjo, usando o fogo com muito cuidado e com muito carinho, no serviço da perfeição. Alguns vasos necessitam voltar ao calor intenso 1, 2, 3 vezes se necessário. O anjo, ouvindo essas considerações, pergunta: e sem o fogo,
você realizaria essa sua tarefa? E o oleiro logo responde: nunca, jamais. E o anjo, ele finaliza dizendo: assim também é com o sofrimento e com as lutas que enfrentamos na nossa vida, os quais são chamas invisíveis que o nosso Pai Celestial criou para o embelezamento de nossas almas, que um dia serão vasos sublimes e perfeitos para o serviço do céu. Nesse instante, o doente acordou e compreendeu a vontade divina e rendeu graças a Deus. Meus irmãos, esta é a bela história que a benfeitora Meimei narra para nós, nos trazendo essa linda reflexão sobre as dores que enfrentamos na nossa vida, sobre as dificuldades, que elas são como as chamas invisíveis de Deus nosso Pai, aperfeiçoando o vaso imperfeito da nossa alma. Assim como o oleiro, ele precisa levar ao fogo várias vezes um vaso para que ele tome aquela forma perfeita. Assim também a nossa alma, necessitando passar pelos caminhos das dores para nos aperfeiçoar. E muitas vezes, meus irmãos, nesses caminhos, nesses momentos mais difíceis, serão a fé e a esperança que vão conduzir ali para nós um dos pilares mais importantes para a gente conseguir atravessar estes momentos desafiadores. Vejamos o Senhor, o velho oleiro da nossa história. Ele demonstra ter muita fé. Por mais que ele passou ali por momentos difíceis, por mais que ele enfrentou desafios e infortúnios inesperados na vida dele, vejamos que mesmo com o coração ali incompreendido, ele vai entrar em prece, rogando a Deus um auxílio. Isso para nós se traduz em fé. Isso é a fé, isso é aquela fé que ele está florescendo no nosso coração. Rogar amparo nos momentos mais difíceis, demonstrar fé da nossa alma. A fé. E nesse momento, meus irmãos, um anjo aparece para ele como um ilustrativo dessa história, trazendo-lhe aquela resposta que ele tanto queria. Assim também é conosco. Nos momentos difíceis, a gente entrar em prece, rogar um amparo a Deus, rogar um auxílio do que está acontecendo, nós receberemos muitas vezes uma inspiração, uma intuição de que caminho tomar, ou se devemos ter mais paciência e não desistir do que estamos passando, ter mais calma. Deus, Ele jamais desampara os teus filhos. Então ele sempre envia mensageiros para poder tocar o nosso coração e trazer aquela luz, aquela resposta daquela dúvida que estávamos nos momentos mais dolorosos da nossa vida. Jamais somos desamparados. Então, meus irmãos, com fé, com esperança e com muita paciência, a gente consegue de pouquinho em pouquinho vencer todas as dificuldades da nossa vida. Jamais deixemos esses 3 pilares, fé, esperança e paciência. Cultivemos eles, fortalecemos eles em nosso coração, porque eles serão a grande base que vai nos sustentar nos momentos mais difíceis da nossa jornada. Bom, meus irmãos, eu convido a todos para encerrarmos o nosso evangelho desta quinta-feira, encerrarmos com o nosso coração em Jesus, com essa mensagem de fé para o nosso dia. Lembrando que esta é uma mensagem do nosso querido Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, uma excelente quinta-feira para todos nós, que possamos cultivar a cada dia mais a fé, a esperança e a caridade. Essas 3 virtudes que nos sustentam nos momentos mais difíceis da nossa vida. E que assim seja.